Uma alegria, todo mundo junto, essa escola de aprendizes do bem que procuram assim entender cada vez mais o evangelho de amor do Cristo. E como falou o Marcos na nossa oração de abertura hoje, que a gente possa, sem dúvida nenhuma, entender esse evangelho de amor do Cristo na sua profundidade. E eu acredito sinceramente que o futuro ainda vai nos mostrar outras observações, outras profundidades assim tão além da nossa imaginação. Eu acredito que nós ainda vamos ter que construir muitos sentidos, muito intelecto, muita sabedoria, muito bons sentimentos no nosso ser, de forma que a gente possa realmente penetrar no evangelho do Cristo de forma profunda. E nós temos uma missão, de acordo com a doutrina espírita, que é evoluir intelectualmente e evoluir moralmente, ou seja, sentimento e pensamento aprendendo a caminhar juntos. De acordo com Kardec, o homem ele vai evoluir mais rápido na área do intelecto. E por que ele menciona isso? Por que ele menciona que o intelecto evolui mais rápido? Porque se nós enumerarmos as frações, se nós enumerarmos o pensamento que nós conseguimos realizar no nível do intelecto e a quantidade de informações, de estudos, de conhecimento que a gente conseguiu aurir nesses anos de evolução da humanidade, nós vamos ver o seguinte, que intelectualmente a humanidade, ela de fato consegue construir bastante coisa no seu nível, assim, como é que eu posso dizer, de biblioteca, ou seja, de informação. Tem muita informação intelectual. Intelectualmente, então, o homem evolui mais rápido. Já na área do sentimento, nós temos algumas ciências colaborando, como é o caso da psicologia e outras ciências, como é o caso da filosofia, etc. e tal. Mas, se nós formos tentar decodificar os nossos sentimentos em relação às nossas atitudes, os nossos comportamentos de forma bem clara, como a gente consegue enumerar e como a gente consegue trazer o conhecimento intelectual em forma de biblioteca, a gente vai ver que a gente não evoluiu tanto quanto intelectualmente a gente evoluiu. Então, entender os gatilhos que despertam determinados tipos de sentimento, que mexem com o nosso coração, que retroalimentam os nossos pensamentos, e esses pensamentos, então, vão se transformando em hábito, que vão se transformando em atitudes. Como é que nós poderíamos voltar um processo que já está, digamos assim, disparado e que nós sabemos que lá na frente pode resultar em coisas não muito boas? São coisas que nós ainda precisamos aprender. Então, quando se fala em sentimento, nós estamos falando então em complementação da trajetória. Por isso que intelecto e sentimento são duas coisas importantes. E a complementação da trajetória, ela pode vir por meio de privação, ela pode vir por meio de premiação. E aí nós temos o resultado do Dharma e do Karma. Então, por isso que Kardec vai mencionar que nós ainda na área moral, ainda somos grandes criadores assim de privações, ou seja, de karma. O karma sempre nos leva a uma privação a fim de que a gente possa voltar para o caminho certo, né? E hoje o ensinamento tem um pouco a ver com isso, não com relação ao karma, mas com relação à questão do sentimento, com relação à questão do coração. Então, no estudo passado, o que nós analisamos? Nós fizemos um mergulho em outro entendimento do fenômeno do nascimento do Cristo interno. Quer dizer, Pastorino, quando ele vai analisar o Evangelho, lembrando sempre, ele sempre vai fazer uma interpretação profunda por ser. Não somente a interpretação do fato histórico que aconteceu, mas também do movimento do Evangelho em termos de trajetória dentro do ser, ou seja, representando a elevação quântica do nosso ser e o surgimento da nossa centelha divina cada vez mais expansiva. E outra palavra, o nascimento do Cristo interno. E aí, então, nós mergulhamos em outro entendimento em torno do fenômeno do nascimento do nosso Cristo interno. Nós vimos também a expansão desse fenômeno no ambiente da criatura e nos seus veículos de manifestação, corpo físico, duplo etérico, o astral, o intelecto. Quer dizer o seguinte, nós vimos que a manifestação do Cristo interno, ela vai refletir no nosso ambiente em torno, ou seja, na nossa vida, ela vai refletir na vida daqueles que tiverem relação conosco, na vida daqueles que se aproximarem de nós e também vai se refletir em toda a nossa personalidade, ou seja,
manifestada através desses 4 corpos que Pastorino nos ensinou logo lá no início do Evangelho, quando ele vem trazendo o prólogo de Lucas e também o esquema eterno da missão de Jesus, onde ele vai falar do nosso quaternário inferior, e eu prefiro chamar de quaternário estendido, que é uma extensão da manifestação da nossa individualidade no plano da evolução, no plano no qual nós nos encontramos. Então é claro que uma vez que nasceu o Cristo interno, uma vez que eu sou modificado, que eu estou pejado de ideias novas, ou seja, das ideias que vêm da nossa centelha divina, conforme nós estudamos no estudo passado, e tendo já todo o meu processo evolutivo, realizado de forma de purificação, o que permitiu o nascimento do meu Cristo interno de forma ampla, é claro que eu passo a me alimentar dessas novas boas ideias e elas vão refletir em toda a minha trajetória. Então eu tenho o comportamento renovado daquele ser que totalmente se converteu ao Cristo. E se converter ao Cristo não significa unicamente dizer que está convertido ao Cristo, que aceitou Jesus, que entrou para a igreja A, que entrou para a igreja B, ou que entrou para o Espiritismo. Nada disso quer dizer que tenha se convertido ao Cristo. Converter-se ao Cristo é um processo de mudança interior que vai ser realizado a cada esforço. E aí sim eu tenho essa conversão plena, essa conversão profunda, na qual todo o meu veículo inferior, ou meu quaternário inferior, ou quaternário estendido, passa a consultar, evidentemente, essa centelha divina que se manifesta através do Cristo interno na nossa manjedoura. Ou seja, passamos a nos alimentar, a nossa parte animal, ainda, ou seja, esse quaternário inferior, passa a se alimentar dessas novas ideias que vêm do alto. Ideias que vêm de onde? Da palavra do Pai, que vem da inteligência suprema Deus, manifestada na nossa manjedoura através do Cristo interno que ali acaba de nascer. Claro, então, que nós temos aqui uma posição de Pastorino na sua análise maravilhosa, que nos leva a um outro entendimento profundo e que vai nos mostrar o porquê da nossa transformação como ser, realizando a nossa metanoia, a fim de que possamos nos tornar verdadeiros, no sentido de que possamos contribuir com a criação, com o nosso Pai Maior, na sua grande obra, fazendo o bem em todos os sentidos possíveis. Aí temos então, evidentemente, que se manifesta de forma amorosa esse Cristo e se expande nos nossos veículos, no nosso corpo físico, no nosso modo de pensar, ou seja, se expande em toda a nossa trajetória e não poderia ser de forma diferente. E hoje nós vamos então continuar esse estudo agora exatamente na visita dos pastores. Porque o que aconteceu? Até agora a gente viu lá o nascimento de Jesus em Belém. Depois do nascimento de Jesus em Belém nós vimos a aparição dos anjos aos pastores na região. E nós vimos também, decodificamos, entendemos alguns fatos históricos que mostraram que o nascimento de Jesus não foi exatamente em 25 de dezembro, mas a associação a essa data foi benéfica para toda a cristandade e para todas as religiões que têm um fundo cristão, que têm uma base cristã, inclusive, não importa, para todas as religiões que existem na humanidade. E nós vemos então o significado daqueles anjos e pastores que anunciavam para os pastores. Então nós vimos algumas coisas que vale a pena nós relembrarmos e vamos tentar relembrar durante o nosso estudo. Hoje nós vamos entrar então na visita dos pastores. E ela vai acontecer lá em Lucas 2, 15 e 20. Continuamos com Lucas narrando os eventos do nascimento de Jesus. Lembrando que Lucas ele vai então entrevistar Maria, vai entrevistar João lá em Éfesos, na casa de Maria. E aí ele vai falar muito com Maria de Nazaré e muito com João, que foi considerado aquele discípulo mais querido de Jesus. Na verdade, ele era o mais jovem, não que ele fosse mais querido, porque Jesus, assim como Deus, não faria jamais acepção de pessoas. Mas evidentemente que quanto mais nós nos tornamos simpáticos por aproximação de ideia, por aproximação de atitudes, por aproximação de convivência e de aceitação da mensagem, claro que nós estamos mais próximos à fonte da qual nós estamos nos ligando. E aí dá-se a impressão que nós somos mais queridos por isso, mas na verdade não. Somos tão queridos quanto o outro, porque o fato de nos aproximarmos do Cristo, nos aproximarmos do pensamento de Jesus, não é então somente por nós,
nós, mas por todos aqueles que estão conosco na caminhada. Então, se eu me aproximo do Cristo, se eu me aproximo de Jesus, se eu me espiritualizo, não é só em benefício de mim mesmo, mas para todos aqueles que estão no meu coração. Sejam eles seres mais evoluídos, mais atrasados, que estejam no mesmo nível do que eu. E aí, sem dúvida nenhuma, e não poderia ser de outra forma, porque aí não haveria o amor, não haveria a base fundamental do universo, que é o amor e a sabedoria e a inteligência do Pai. É para isso que nós aproximamos do Pai. Então, João, considerado o discípulo mais querido de Jesus, por assim dizer, no sentido de que ele tinha um coração muito ligado a Jesus, mas todos os discípulos tinham. Isso nós não podemos deixar de aceitar dessa forma, mas, evidentemente, que todos cumpriram tarefas complicadíssimas no seu colegiado com Jesus naquela época ali na Palestina. E aí o que vai acontecer nessa visita dos pastores? Continuando a questão dos anjos, quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então quer dizer o seguinte, os anjos se retiram. Lembra que agora, pela primeira vez, vai aparecer a palavra Belém. Então eles foram, eles vão tentar ver qual era a razão daquele anúncio, porque os anjos anunciam que nasceu um recém-nascido, se é um recém-nascido é porque nasceu, né? É o Salvador, e aquilo instigou a atenção dos pastores. E foi um momento interessante. E aqui tem uma coisa muito legal, que a gente vê logo o seguinte: os anjos se haviam retirado deles, quando os anjos se haviam retirado deles para o céu. O que é mais interessante aqui é o seguinte, né? Como é que você pode avaliar como que eles foram para o céu? Para a abóbada celeste do nosso planeta? Então, quando se fala céu, eles se retiraram para o céu. Aí Pastorino vai dar uma interpretação muito legal aqui lá na frente. E foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Quer dizer, eu não sei o tamanho de Belém. Devia ser uma cidade muito pequena. Mas mesmo assim, eles foram direto para a manjedoura. Eles foram direto para o estábulo e acharam a criança. Ou saíram perguntando mais, acharam com toda a pressa e acharam a criança. E vendo isso, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Quer dizer o seguinte: os pastores disseram para José e para Maria que apareceram anjos. E esses anjos mencionaram coisas a respeito de Jesus, o menino recém-nascido. Então, quando eles falam divulgaram, quer dizer, contaram para Maria e contaram para José o que havia acontecido. Todos os que o souberam admiravam-se das coisas que lhes referiam os pastores. Aí eu já não sei dizer se havia mais gente ali naquele momento. Mas o interessante é que pode ter sido que a chegada dos pastores chamou a atenção também de outros transeúntes, alguma coisa assim nesse sentido, né? Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Essa é uma informação de Lucas, muito característica de Lucas. E é notório que Maria de Nazaré, muitas das passagens reveladas em relação a Maria de Nazaré no Novo Testamento tem essa observação, que Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então a questão do coração de Maria tem muito a ver com aquela questão do nazerato que nós comentamos em alguns estudos passados, quando nós fomos verificar os motivos e as razões pelas quais Maria era considerada Maria de Nazaré. E que não tinha nada a ver com a cidade de Nazaré, inclusive porque achados arqueológicos e a própria história vai mostrar que a cidade de Nazaré nem existia na época de Maria. Então Maria, na verdade, a representação do nome Maria de Nazaré não é por causa da cidade de Nazaré, mas a cidade de Nazaré foi criada depois, talvez por causa de Maria, mas sem dúvida alguma Maria de Nazaré por causa do estado espiritual de Maria que nós estudamos bastante em alguns vídeos atrás, alguns estudos que nós fizemos atrás. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo tanto quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, os anjos aparecem, falam do menino. Os pastores se apressam e encontram o menino. Contam para Maria e para José o que aconteceu. Maria guarda, resguarda, medita sobre isso no coração dela.
ficam felizes e voltam para os seus afazeres glorificando, louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado, comprovando a manifestação que eles não esperavam ali agora na forma materializada, na forma de um evento que é o nascimento de Jesus. Ok? Vamos lá para os estudos agora, ver o que Pastorino vai nos falar com relação a essa passagem magnífica, continuando os eventos do nascimento de Jesus. Logo que a visão desaparece de seus olhos, uma verdadeira sessão espírita de materialização coletiva em pleno campo aberto. Aí Pastorino fala o seguinte, quer dizer, os anjos aparecem, quer dizer, os espíritos aparecem. E eles desaparecem, quer dizer, uma verdadeira sessão de materialização coletiva que aparece nos campos. E por que materialização coletiva? Porque foi vista por mais de um pastor. Então não foi uma materialização no campo mental onde somente os pastores médios poderiam ter visto. Mas sim uma materialização material mesmo. Ou seja, uma manifestação física dos anjos. Utilizada, evidentemente, com uma quantidade de ectoplasma que os anjos devem ter tirado de algum lugar. Ou seja, os espíritos retiraram de algum lugar para poder manifestarem-se ali para aqueles pastores de forma física. E os pastores sabiam que, é interessante, que era uma manifestação de daimon, de espíritos, de anjos. E então Pastorino vai falar que foi uma sessão mediúnica coletiva que aconteceu ali no campo, né? Os pastores, fortemente impressionados, confabulam entre si, resolvendo ir à procura do menino a fim de confirmar as palavras dos anjos. Então eles, logo depois que acontece esse fenômeno, eles querem ter certeza, querem tirar as suas dúvidas, né? Ter a certeza absoluta de que o que eles viram, embora tenha sido coletivamente, não era uma alucinação, mas sim um fato real, um fato que havia acontecido e que eles queriam comprovar. Então, veja bem, não havia link familiar entre esses pastores e Maria de Nazaré e o próprio José, que estavam ali em Belém para realizar uma tarefa rápida e não se conheciam pessoalmente, e aí é comunicado via um fato mediúnico e eles vão comprovar materialmente esse fato. Eu lembro que uma vez, quando eu estava em Juiz de Fora, num projeto que eu estava lá, aconteceu um fenômeno dentro do quarto no qual eu estava hospedado lá no hotel. E naquela época eu andava tendo muitos sonhos, digamos assim, que não eram sonhos, digamos assim, tão fáceis de interpretar. E quando eu falo sonhos fáceis de interpretar, porque todos os sonhos, eles têm níveis de comunicação. Normalmente é o nosso inconsciente, ou o nosso espírito, a nossa centelha divina, a nossa individualidade, comunicando com o nosso ser. Ou ele pode ser um sonho apenas de comunicação também de mentes individuais conosco. Ou pode ser um sonho apenas de lembranças distorcidas do dia a dia. Vai depender muito do espírito, vai depender muito do tipo de conduta diurna que eu tenho, que vai determinar, inclusive, a natureza do meu sonho à noite. Então, por que eu sonho assim? O que está acontecendo? Eu não estou rezando antes de dormir, não. A nossa conduta, o nosso tipo de pensamento, o nosso tipo de vibração que a gente produz no dia a dia é que vai determinar a natureza dos nossos sonhos à noite. E essas naturezas vão se modificando conforme vão passando os dias. E eu lembro que naquela noite, lá em Juiz de Fora, eu tive um sonho onde eu estava no meio de um ritual, e era um ritual muito estranho. Esse ritual, ele, embora não tivesse nenhum tipo de iluminação, ele tinha uma luz própria. Mas essa luz não era muito forte. E parecia um ritual que não era, digamos assim, um ritual muito assim, iluminado, por assim dizer. Mas havia ali um significado profundo, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fiquei preso no meio daquele ritual, tentando sair daquela ritualística. Eu estava plenamente consciente disso. Aí, em dado momento, o que aconteceu? Deu um barulho muito grande no quarto, onde eu estava dormindo, dentro do quarto, um estrondo violento, e eu acordei. E o que eu fui verificar? Aí eu acordei e fui ver de onde vinha aquele barulho. E eu vi que a porta do banheiro, ela havia batido com uma força muito grande. Só que todas a janela do quarto estava fechada, não havia nenhum tipo de vento,
passando por baixo de nenhuma porta. E eu fiz questão de testar. O que eu fiz? E o banheiro também tinha uma janelinha muito pequena. Eu estava num andar, quer dizer, que o respirador era muito longe do andar que eu estava. Então não tinha vento suficiente para bater aquela porta. E aquela porta nunca bateu. Eu fiquei 2 anos exatamente hospedado nesse apartamento, naquele hotel lá em Juiz de Fora. E o que eu fui fazer? Eu fui testar. Eu peguei, entrei dentro do banheiro e tentei bater a porta, mas tinha um vácuo que não deixava aquela porta bater. Com toda a força eu não conseguia bater aquela porta, eu só conseguia realmente fechar aquela porta se empurrasse ela, dado o vácuo. Então empurrando assim, ela não batia. Nem devagar, nem com pressa, nem com força. Então o que eu fui constatar? Claro que não foi só isso que eu usei para constatar, mas numa primeira constatação, eu verifiquei o seguinte: aquela porta bateu não foi um fenômeno muito tranquilo. Não foi por causa do vento, não foi por causa nada assim. Então alguma coisa aconteceu para que aquela porta conseguisse bater. E nós chamei um colega lá dentro para tentar bater no dia seguinte, um funcionário do quarto. Ele falou, não, essas portas não batem por causa disso, aquela coisa toda. E eu não consegui bater aquela porta. Então, aconteceu um fenômeno. Eu acredito que tenha sido um fenômeno, talvez mediúnico. Mas assim, o que aconteceu? O que eu estou falando nisso é o quê? Os pastores foram fazer uma comprovação no nível material. E essas comprovações no nível material, Kardec fez muito também, para entender a fenomenologia espírita, a fim de que ele pudesse decodificar e codificar a doutrina espírita. Isso é importante. E buscar esse resultado desse fenômeno também. Eu não consegui determinar a causa, porque a porta bateu, mas com certeza houve uma causa material, e eu acredito que essa causa material tenha sido motivada por uma manifestação, ou seja, por uma agregação ectoplásmica, e fez com que essa porta batesse. Ou pelo menos o barulho ocorresse. E eu me lembro que eu jamais dormia com aquela porta fechada, eu sempre a mantinha aberta, e até porque eu gosto da luz do banheiro, entrando um pouquinho no quarto para fazer uma penumbra, não ficar muito escuro, aquela coisa toda. Foi o caso daquela noite. Então os pastores foram, de fato, tentar confirmar a veracidade do evento. Não o encontraram logo, procuraram, mas acabaram encontrando o casal a cuidar do recém-nascido, segundo a descrição que lhes fora feita. Então os anjos descreveram direitinho e eles encontraram lá o casal. Digno de notar-se a palavra céu, agora vai dizer Pastorino, e aí ele tem a palavra céu em grego, que exprime o mesmo sentido da nossa palavra atual céu, quando queremos exprimir a atmosfera, o ar. Os anjos se retiraram para o céu, isso é, suas formas materializadas se dissolveram. Olha que interessante. Os anjos apareceram, quer dizer, a forma materializada deles, os espíritos, se dissolveu. Não viram eles subindo para o céu, igual Jesus faz aquela ascensão, naquela visão, ali na Galileia, quando ele ressuscita. No caso aqui é um pouco diferente o fenômeno. Os anjos desmaterializaram no ar, ou seja, no céu, na atmosfera. Nesse sentido aqui, Pastorino trouxe a tradução muito bem feita, caracterizando realmente uma materialização de espíritos que dissolvem essa materialização, ou seja, para o céu, para a atmosfera, nesse sentido. Vamos continuar. A narração do que ocorrera com eles maravilhou a todos. Maria, impressionada com esses fatos, e aí Pastorino também vai trazer mais 2 termos aqui em grego, fixava na memória profunda, conservando-os em seu coração. Então aqui está o termo também. Eu acredito aqui que seja nem grego, mas que agora seja realmente no antigo hebraico, no aramaico. E aí continua. Ainda uma vez verificamos que a sede da mente superior e da memória superconsciente da individualidade, agora veja aí, Pastorino está fazendo uma menção. Ele está dizendo o seguinte, tá? A sede da mente superior e da memória superconsciente da individualidade, e nós estudamos sobre isso logo lá no prólogo de Lucas, quando a gente viu a diferença entre a individualidade e o quaternário inferior, reside no coração, porque são tributos do eu interno, do Cristo de Deus. Um dia a própria ciência profana, diz Pastorino, o descobrirá. Quando ele fala ciência profana, ele está dizendo que é a ciência que se baseia em fatos materiais. E hoje já existem ramos da ciência
quântica que já estão se aproximando cada vez mais dessa realidade. Então, Pastorino está dizendo o seguinte, que a memória, a mente superior da memória superconsciente reside no coração. O coração, ou seja, está no centro da individualidade. Não pode ser o coração de carne, não pode ser o coração físico. O coração físico é uma representação disso. Mas essa memória superior tem a ver com o quê? Com a lei de Deus escrita na nossa consciência, que está na nossa centelha divina e não aquela ao achar que a lei de Deus é escrita quando nós chegamos no reino nominal, na nossa consciência. Ela existe e está esquecida, porque nós encobrimos a nossa centelha divina por efeito da queda. Por isso que Pastorino vai chamar isso de memória superconsciente, ou seja, que está na individualidade, no nível da centelha divina, no nível do nosso eu superior, da nossa mônada divina, do nosso Cristo interno. E essa memória superconsciente, que tem todo um futuro pela frente e que conhece muito a realidade do nosso ser, ela é sempre de futuro. E ela só pode residir no âmbito do coração, ou seja, coração aqui no caso de intelecto ou seja, intelecto transformado em sabedoria unido à consciência, que é a intuição transformada em consciência. Só pode existir nesse nível. E aí Pastorino está dizendo que Maria guardava essas coisas no coração. Ou seja, Maria acessava por nível da sua consciência de forma muito clara o seu Cristo interno. Tanto é que ela faz nascer o Cristo interno, não só no seu ser, no seu coração, como também manifestando ali o Espírito de Jesus na representação de 1% de todo o fenômeno espiritual que vai acontecer nessa passagem. E aí, continuando, vamos ver agora a interpretação profunda para o espírito conforme Pastorino, né? Depois do impacto do encontro, vai dizer, todos os glóbulos sanguíneos, ou seja, os pastores, aí Pastorino agora volta a fazer referência ao desiderato de toda a manifestação crística em todos os nossos corpos. Então ele vai falar agora dos pastores, ou seja, dos nossos glóbulos sanguíneos, apressam-se a ir a Belém, ou seja, a casa do pão espiritual. O corpo físico, o duplo etérico, o astral, o intelecto, o emocional, recebe a notícia de que nasceu o Cristo interno dentro de si. Nós vimos lá nos Anjos e Pastores, essa passagem, como é que Pastorino interpretou isso. Claro, e que como nós falamos aqui no início do nosso estudo, vai se manifestar em todo o nosso corpo. Recebe essa vibração, recebe esse entendimento, recebe essa notícia por meio de quê? De uma vibração muito forte, que transforma inclusive o corpo físico. E aí o que acontece? Todos os glóbulos se apressam em a casa ir a Belém. O que é Belém? A casa do pão espiritual, para o mesmo lugar que foi José. Isto é, o coração, para visitar a mônada divina, o eu real que ali reside no ventrículo esquerdo e que se expande em manifestações de luz. Então quer dizer o seguinte, todo o nosso corpo, toda a nossa vida passa a se alimentar dessa mônada divina, dessa manifestação de luz. E todo o sangue se apressa e em poucas horas passa por esse ventrículo. Então aqui o Pastorino está dizendo o seguinte, houve aquele fato dos pastores indo lá, mas no corpo do ser que já manifestou o Cristo interno, também existe todo esse evento fisiológico também. E aí o que vai acontecer? Passa por esse ventrículo homenageando o novo residente que se manifestou e que antes estava adormecido no ventrículo, no ventre materno, e que agora despertou para a atividade viva que nasceu na luz da ação do homem novo. Quer dizer o seguinte, vou dar uma notícia muito clara aqui para todo mundo. Eu sempre digo que tanto homens como mulher podem ficar grávidos, que a gravidez não é só de um ser físico que nasce. As boas ideias também é uma forma de criar-se filhos que podem trazer muitas coisas boas para nós. As ideias negativas também são filhos que se transformam em ectoplasmas, ou seja, em egrégoros que podem vir a se manifestar, nos perseguir e exigir de nós também um recurso para transformar esses filhos negativos projetados pela nossa mente, pelo nosso coração em desalinho, em coisas boas, transformar em luz através da metanoia, sabendo-se quanto tempo nós vamos levar para isso. A maior gravidez
que nós podemos realizar é a do Cristo interno. Essa é a maior gravidez que cada um de nós deve buscar e deve desejar, para que possa, finalmente, nascer o homem novo em nós. Vamos continuar. No ardor da visita, após o encontro, o sangue que primeiro se retirara, aterrorizado, começa a agitar-se. Aí o pastorinho está falando aqui de um processo fisiológico, né? As pulsações se aceleram e aparece a taquicardia típica, que, no entanto, não incomoda. É a mesma que se experimenta. O pastor está dizendo o seguinte, olha, claro, manifestou o cristão. Quando você vai a um centro espírita, ou você vai a uma igreja, ou você vai a um lugar muito bom, como é o caso de Mendes, que a gente sempre vai lá, ou você passa por um processo de transformação íntima, de metanoia, de mudança de paradigma muito grande, recebe um passe às vezes nós sentimos uma ataque cardíaca mais boa, que renova, que parece que todas as nossas células são oxigenadas. Imagina o nascimento de um Cristo interno, claro. Esse encontro, esse amplexo com a nossa individualidade é uma coisa muito forte. Então é claro que as pulsações vão acelerar, aparece a taquicardia típica e, no entanto, ela não incomoda, ela é boa. E aí vai dizer pastorina aqui agora, é a mesma que se experimenta nos grandes momentos da união sexual, que é a imagem mais aproximada e semelhante da união divina. Olha o sexo aqui agora sendo retirado da área pecaminosa. Veja bem, o pastor está dizendo o seguinte, que não é o sexo que faz nascer o Cristo interno, não. Se aproxima daquela sensação do sexo, amor, quando feito com amor, quando feito com sabedoria, quando é puro e quando gera aquela sensação de prazer. Por isso fala que Deus é um gozo eterno. Então essa é uma hora aproximar que a gente pode ter, mais ou menos, da nossa centelha divina. Quando o pastorino fala se aproxima, é que foi o termo que ele utilizou aqui para tentar nos mostrar o que é essa vibração. Aquela taquicardia do sexo, né? Ela não é ruim, ela é boa. Bom, na minha idade não sei mais, né? Porque eu não lembro, mas eu imagino, brincadeiras à parte, né? Mas eu imagino que aquele momento, né, deva se aproximar daquele gozo eterno que se fala que é Deus, que é um prazer, que é um gozo eterno. Não um gozo sexual, mas se aproxima daquela sensação, daquela boa vibração, daquele amor. Logo após a passagem pelo coração, no estábulo, o sangue vai ao cérebro. A manjedoura, e lá encontra o homem novo, as novas ideias que lá fervilham. Quer dizer, o homem novo, ele tem novas ideias, ele muda toda a sensação. É um mergulho que dura um segundo, mas é um mergulho no infinito. E aí ele vai ver que tudo passou a fazer sentido. Toda a trajetória dele reencarnatória, todos os problemas que ele enfrentou, todas as lutas por se modificar, valeu a pena fazer a reforma íntima. Valeu a pena fazer o bem, valeu a pena fazer a metanoia, valeu a pena ficar no caminho do bem, do Cristo, do Evangelho. Ali é a confirmação. Então lá encontra um homem novo, que vai dizer o seguinte, olha, vem do alto, nasceu do alto, por aproximação, o esforço que vem de baixo da nossa quaternária inferior, com a aproximação da nossa individualidade, para se encontrar. Confirma o amplexo. Confirma a manifestação do Cristo. E aí nós temos uma alegria nova, nós temos um transporte fabuloso. E a partir de agora, com essas novas ideias fervilhando no coração, na mente, passamos então a viver sobre o índice da consciência profunda. Já não é mais a intuição, já está plugado, já está ligado. E consciência e o homem é uma coisa só, é o homem novo. Então não importa o veículo, onde eu esteja, em que momento, se eu estou no mundo espiritual, se eu estou numa encarnação, no momento que atingi esse nível, no momento que cheguei lá, as coisas então se transformam completamente. Se manifestam no quaternário, se manifestam na trajetória, se manifestam na nossa personalidade. E todo o passado faz sentido, porque nada se perde, tudo se aproveita.
O sangue se maravilha da transformação da criatura, de sua conversão. Aí nós estamos vendo o que é uma conversão. E apressa-se a contar a novidade a todos os órgãos, a todas as células do corpo, e essas se admiram do que lhes traz o sangue. Das novidades que são anunciadas em ondas de alegria e vibrações harmônicas de paz, confirmando a palavra do anjo, uma grande alegria que o será para todo o povo, que está lá no versículo 10, quer dizer o seguinte: o nascimento do Cristo eterno só pode ser uma grande alegria. Por isso, daí que os grandes avatares, os santos, os seres que conseguiram manifestar um pouquinho desse Cristo interno, desse amor, tinham aquela confiança absoluta. Não obstante qualquer dificuldade, para eles sempre estava tudo bem. E mesmo assim, continuavam trabalhando pelo bem do próximo. Imagina você então chegando perto de um Francisco de Assis e contando o seu problema, e ele se assustando, se desesperando. Ele tinha tranquilidade, sabedoria para abraçar, resolver, fazer a sua entrega e lhe auxiliar. Em momento nenhum ele entrava em desespero. Em momento nenhum ele não achava que as coisas não estavam encaminhadas pelo Cristo, e ele despertava a fé de quem dele aproximava. Então por isso que a irmã pobreza não era dificuldade. Por isso que o irmão lobo era um irmão, jamais um inimigo. Por isso que a humanidade e o sultão, que ele foi visitar lá durante a guerra no Oriente Médio, não era inimigo. Por isso que o Papa não era inimigo, por isso que a igreja não era inimigo, por isso que nem o pai dele era inimigo, por isso que ninguém era inimigo. Quando nós nos harmonizamos com todas as coisas, através do entendimento profundo, da modificação do nosso ser, da metanoia, e nasce o Cristo interno, nada mais é estranho no universo para a gente. Mas enquanto nós ainda fazemos inimigos mentais, imaginamos que até o obsessor é nosso inimigo, que as dificuldades são nossa inimiga, e que existem inimigos. O inimigo que está dentro de você é você. Nem você é seu inimigo. Põe isso na cabeça. São forças a serem transformadas, a serem modificadas no imo do nosso ser, para que a gente possa galgar esse degrau, onde tudo faz sentido. E, no entanto, nós continuamos trabalhando para que esse tudo que faz sentido, que ainda vibra no padrão negativo, se transforme em positivo. Ao contrário de muitos daqueles que combatem inimigos, ao invés de acabar com as inimizades, com os conflitos, só geram mais conflitos sobre a pseudo-fantasia de que estão fazendo bem. Então é muito importante que a gente saiba se colocar no padrão do Evangelho, a fim de que a gente possa, de fato, contribuir com a obra da criação. Em linguagem científica moderna, diríamos que as vibrações das células sanguíneas, ao modificar suas próprias vibrações em contato com o coração, que se transformou pelos novos pensamentos surgidos, vai elevar as vibrações de todas as demais células, fazendo que essas se modifiquem para melhor, sintonizando com o homem novo, expulsando as aflições e mazelas do corpo físico. Está aí. Expulsa a aflição e as mazelas do corpo físico. O que é o corpo físico, gente? O corpo físico é esse aqui que está aqui agora? Não, o corpo físico é a capacidade do seu espírito em moldar uma manifestação física para habitar em qualquer encarnação. Esse é o corpo físico, ele está registrado lá na sua mente, o teu corpo mental. O teu corpo mental vai manifestar um corpo físico de acordo com a tua necessidade de aproveitar dharmas e transformar seus karmas. Esse corpo físico aqui é passageiro, ele não é definitivo. O corpo físico, para qualquer próxima encarnação, é o modelo, é o que? É exatamente o molde que está no corpo mental do ser. Transformou esse molde porque o ser se transformou, esse corpo físico agora, que pode manifestar em ambientes mais espirituais, mais perispirituais, mais materiais agora, vai passar a funcionar de forma diferente, ou seja, mazelas não tem mais. Agora eu estou transformando, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu destino, eu determino, evidentemente guiado por esse Cristo interno, pejado de boas ideias, uma nova trajetória. A intuição, porém, Maria, que Pastorino chamando Maria de intuição, eu prefiro chamar Maria de consciência, guarda ciosamente todas essas coisas no âmago de si mesma e nunca jamais se esquecerá das experiências vividas e frequentemente medita sobre elas. Quer dizer o seguinte: nós não conseguimos meditar sobre todas as experiências como um novelo fechado. A gente precisa abrir esse novelo e a cada passagem, momento daquela linha, centímetro daquela linha, a gente tem uma experiência. Então a gente vai abrindo e vai relembrando. É igual você abrir um álbum de fotos
aquele baú velho que está lá no sótão. E aí você vai lá, pega aquele álbum de fotos antigas, olha, eu lembrei esse lembrei, olha aquela roupa que eu estava usando, quer dizer, não. Mas lembrar de tudo ao mesmo tempo a gente não consegue. Quando o ser chega num nível em que tudo está no novelo, em que tudo se conecta, em que ele consegue ver toda a trajetória dele, do passado, e ele consegue analisar no futuro de forma consciente, clara, sem inimizades, onde tudo faz sentido, e tudo está resolvido, e entendemos o porquê de tudo, aí nós vamos ver, vamos estar então no nível da consciência de Maria de Nazaré, podendo guardar no coração, aí sim, guardar no coração e meditar sobre essas experiências vividas frequentemente. E por que Maria medita frequentemente? Por que a consciência medita frequentemente? Porque a consciência não perde nada de todo o aspecto de ensinamento que ela teve nas suas reencarnações. Ela aproveita tudo, ela transforma tudo, ela ressignifica tudo. E nada é inaproveitado. Para a consciência não existe aquele negócio de superação para esquecer. Consciência é o seguinte, consciência trabalha para transformar o elemento que ela tem. É diferente. Se nós pudéssemos nos lembrar de tudo, as nossas vidas passadas, dado o nosso nível evolutivo no qual nós nos encontramos, nós íamos pirar. Saudade que a gente não ia suportar. Coisas que fizemos que a gente não ia acreditar, ia ter que lembrar. Quantas angústias. Inimigos que tivemos, que fizemos. Mal que realizamos para o próximo. O bem que não soubemos realizar. Aquele que nos traiu e aquele que nós traímos. Então, quer dizer, vê como é que a gente ainda não... Por isso que o elemento da reencarnação sobre o nível do esquecimento é importante para o espírito. Porque ele vai agregando essa informação no seu nível de subconsciente, espiritual. Mas ele ainda não pode processá-la no nível de uma consciência, ainda como é o caso de Maria de Nazaré. Ele precisa fazer muita metanoia, ele precisa se transformar muito. Porque senão ele entra em depressão, senão ele entra em problema sério. É como se eu fizesse uma regressão, trouxesse tudo à tona de todas as encarnações para alguém e não tirasse a pessoa dessa regressão, deixando ela viver com essas memórias. Como é que ela ia lidar com isso? Não seria muito bom. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos dê muita força para que a gente possa buscar a nossa consciência dentro de nós, através de fazer o bem, através do estudo, através da transformação de nós mesmos, através dessa metanoia que Jesus nos ampara, que Jesus nos inspira, que Jesus quer que a gente realize em nossas vidas. Muita paz, beijo no coração, paz e fraternidade.